Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre beleza estética. Para tanto, a gente está recebendo aqui o médico André Paese, que é cirurgião plástico. Bom dia, André. Bom dia, Patrick. Bom dia você de casa. E além do Dr. André, também está conosco aqui uma profissional da área de estética que também tem fazendo bastante sucesso aqui na cidade, que é a Nathalie Gonçalves. A Nathalie, ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal de casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, continue conosco. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Como a gente falou no bloco anterior, a gente está recebendo aqui dois profissionais que trabalham com isso, com beleza estética, que é o assunto do momento e está repercutindo nacionalmente, até por essa questão aí de morte de pacientes, que sempre assusta um pouquinho, e a gente vai tentar aqui explicar como funciona esse mundo, o que você deve ter cuidado na hora de procurar profissionais dessa área, e para tanto a gente trouxe aqui dois profissionais, jovens profissionais, que trabalham aqui em Marabá e que entendem muito dessa área de beleza estética. O primeiro deles é o médico André Paese, um amigo nosso colega também estudamos juntos, né? Fizemos no meu contemporâneo de ensino médio, e que hoje voltou para Marabá como um cirurgião plástico e está aí já atendendo em Marabá. Bom dia, André, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia você de casa. Que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Que bom. E também a Nathalie, que é uma fisioterapeuta dermatofuncional. Daqui a pouco ela vai explicar para a gente primeiro o que é um dermatofuncional. Bom dia, Nathalie, bem-vinda. Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal de casa. Obrigada pelo convite. Que bom tê-los aqui. André, esse é o assunto do momento, essa questão aí, todo mundo está ouvindo o tal termo Dr. Bumbum, né, em referência ao médico lá do Rio de Janeiro, com o qual aconteceu essa situação lá da morte da bancária. E eu sei que quando isso acontece, deve ser muito ruim para o negócio de vocês, né? Para a área de vocês, porque não tem coisa que a gente preze mais do que a nossa vida, né? E pensar que um procedimento estético, que uma coisa que você vai atrás para melhorar a tua estima, para melhorar a sua qualidade de vida, possa, de repente, ser uma ameaça à sua vida, é lógico que isso vai criar o que criou nesse momento na sociedade, uma grande discussão, um grande debate, e a gente quer aproveitar profissionais que a gente tem aqui em Marabá, no caso vocês dois, para desmistificar muitas coisas e colocar o que realmente é seguro, o que é correto, o que não é, os cuidados que as pessoas devem ter. Então eu já começaria te perguntando o que nós temos aqui em Marabá, que pode ser feito aqui em Marabá em termos de cirurgia plástica, o que está sendo praticado aqui em Marabá e o que é necessário olhar na hora de procurar um profissional dessa área. Primeiramente, é muito desagradável quando você tem uma notícia de um óbito de um paciente. Procedimentos cirúrgicos, sempre existe um risco. Procedimentos estéticos, existe um risco também, só que esse risco é muito baixo. O que o paciente deve fazer na hora de procurar, no caso de um cirurgião plástico, primeiramente é procurar se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ver a formação do profissional, e não pelo boca a boca, simplesmente porque operou A, B ou C. Certo. Isso é extremamente importante também, mas primeiro passo, ver se ele é uma pessoa habilitada à realização daquele tipo de procedimento que ele está se propondo. Aqui em Marabá... Perdão, só para a gente fechar essa parte que você está colocando aí, como é que eu vou descobrir onde é que eu acho essa tal de Sociedade de Cirurgia Plástica? Existe o site, existe um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde todos os cirurgiões plásticos são cadastrados, os membros.
Então, da o nome sociedade. desse profissional vai tem estar lá. o membro, a foto, Aham. os procedimentos que realiza. Ótimo. Tem todos os dados profissionais, existe nesse site que você pode estar acessando. Aberto a qualquer pessoa comum, abriu em casa, ela Sim, vai conseguir qualquer ter acesso às smartphone informações. ou desktop. Ótimo. Pode continuar. que você Em tá Marabá você tem hospitais com UTI. E no meu caso, opero hoje no Hospital da Unimed, um hospital que tem suporte de UTI, tem um bom centro cirúrgico, bons leitos. Então tem toda a infraestrutura para fazer qualquer tipo de procedimento de cirurgia plástica estética. Era uma das coisas que eu queria chegar, André. Uma coisa que se colocou muito nesse momento, né, já tem 15 dias, né, do ocorrido, da morte da bancária, lá no Rio de Janeiro. Inclusive ela nem era de lá, era de Brasília, né? Depois eu fui ler a história direitinho e falava-se que a todo momento ele prometia para ela que ia ser feito num espaço de um hospital que seria lá em Brasília mesmo. E quando chegou próximo do dia, na véspera do procedimento dela, que depois a gente vai conversar sobre o procedimento, ele disse para ela que ele só faria isso lá no Rio de Janeiro, que ela teria que viajar para lá. Foi então que ocorreu que ela não disse nada para a família, queria manter surpresa e viajou para o Rio de Janeiro para fazer, onde foi feito num espaço que, não sei se era a clínica dele lá ou se era a casa. Mas o que eu quero discutir contigo é o seguinte, é necessário mesmo para todo e qualquer procedimento a estrutura hospitalar, ou se pode fazer isso numa clínica, ou se pode fazer isso num apartamento, como eu vejo muita gente dizendo que fez? Jamais você pode realizar um tipo de procedimento desse em um apartamento. Por quê? Você pode estar realizando em clínicas que tenham a aprovação dos níveis de procedimento de complexidade. Cada procedimento existe um nível de complexidade. E baseado nisso, o órgão competente fiscalizador emite normas e avaliações que você pode estar ou não operando, dependendo do nível do procedimento. E em hospitais que têm uma infraestrutura mais complexa, de maior suporte. A questão de um apartamento, jamais, você não tem elevadores compatíveis para maca, para saída de emergência, se caso necessitar. Você tem uma série de equipamentos obrigatórios que você possui numa clínica e o credenciamento. Quando o órgão fiscalizador ele vai, você tenta colocar o nível de procedimento que você busca para a sua clínica, ele vai verificar os aparelhos que você tem e a tua infraestrutura para se adaptar àquele nível de procedimento e te dá Mas é uma pessoa comum que fui procurar aquela clínica e está lá o nome clínica, escrito lá na frente, e qualquer um pode fazer isso, né? Pegar uma placa e botar ali na frente escrito clínica. Como é que eu vou ter certeza que aquele espaço ali, ele está habilitado para aquele procedimento? Normalmente, para o leigo, é muito difícil ter certeza, porque são uma série de normas e exigências a serem cumpridas. O ideal é que o órgão fiscalizador fiscalize esses locais, e dependendo do nível, e esteja fiscalizando sistematicamente para que não aconteçam excessos como esse. Tá. Quais são as suas especializações? Eu me formei em medicina. Para chegar à cirurgia plástica, você tem que ter 6 anos de medicina. Após, você faz uma prova de residência para cirurgia geral, são mais 2 anos. Posteriormente, você faz uma nova prova para cirurgia plástica, mais 3 anos, tudo isso em tempo integral. E, posteriormente, você presta a chamada prova de título, que é a prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É uma prova, realmente uma prova muito difícil, realmente que quem passa tem uma habilitação para exercer a profissão de especialista em cirurgia plástica. Você está nesse patamar hoje? Sim. Tá. Eu queria só destacar, gente, apesar dessa cara de alemão, mas o André é daqui da região. A gente fica feliz, né, quando isso ocorre, que você tem alguém que alcança um nível profissional, escolhe voltar para casa, então ele é daqui da região, a família dele está estabelecida aqui na região, aqui no sudeste do Pará, não exatamente aqui em Marabá, não foi a vida toda aqui em Marabá, mas ele foi criado aqui também, aqui em Marabá, estudou ensino médio aqui em Marabá e fez questão agora, formado, inclusive casado, trouxe a esposa também, apostando aqui em Marabá. Eu queria até te parabenizar, André, por isso, por esse desejo de voltar para casa e trazer a tua competência profissional aqui para a cidade. Obrigado, Patrick. Sempre foi já um sonho antigo voltar, reencontrar minha família, reencontrar os amigos e trazer um nível de qualidade na minha área para o que eu faço, né? Trazer para a população de Marabá e região. Tá.
Certo. Vamos botar a Nathalie na conversa. A Nathalie também é uma profissional também nesse sentido, que teve oportunidade de se formar fora de Marabá. Com certeza teve oportunidade de se estabelecer lá onde estava, no Centro-Oeste, mas também fez questão de voltar para casa, não é isso, Nathalie? Está apostando nessa área aí de estética. Já tem 7 anos que eu retornei. Meu objetivo sempre foi só estudar e retornar a Marabá, porque minha família está aqui, a maioria, né? E trazer perto dos meus amigos e procuro buscar sempre estar o mais por dentro de tudo, na estética, para Marabá, que antigamente, quando eu cheguei, não tinha quase nada, 7 anos atrás. Certo. Então, hoje não, tem várias clínicas, então tá uma coisa que pulverizou crescendo nos bastante. últimos anos, né? Pois é, Você tá certo. crescendo Eu acho muito. que há 7 anos atrás isso era um tipo de serviço incipiente aqui na cidade. E agora a gente percebe que tem muita gente trabalhando com isso aqui na cidade. Eu queria até que você explicasse logo o que é o dermatofuncional. Dermatofuncional é um termo que eu falo que eu cuido tanto de pele como do corpo. É a estética corporal e facial. Certo. Isso é dermatofuncional. É o nome mais chiquezinho. Eu acredito que muita gente te procure antes de procurar um profissional como o André, porque são, evidentemente, procedimentos menos complicados, não é? Isso. O que você... eu queria que você falasse um pouquinho do teu cliente, das pessoas que te procuram, qual é a ansiedade delas, o que elas estão procurando no primeiro contato contigo? No primeiro contato, eles querem respostas rápidas, né? Eles querem resultados rápidos. E não existe na estética, até mesmo na cirurgia plástica, tem até o pós-cirúrgico, né? Ninguém sai da cirurgia já perfeito. Não existe mágica. Não existe não mágica. Isso. E eles procuram a gente achando que a gente vai fazer um milagre na vida deles. E não é bem assim. Depende não só da gente, como deles também, né? Alimentação. Então, a primeira conversa de vocês existe esse choque que você deixa bem claro, põe o pé no chão. Isso mesmo. Certo. E as pessoas já ficam assim, aí logo eles falam, então vou fazer uma cirurgia. Falo, você tem que ver se você... Eu converso muito, eu incentivo também quando eu vejo que tem alguns casos que realmente precisam ser cirúrgicos, né? Tem alguns não, que a clínica, a estética, já consegue resolver, né? Mas eu incentivo, eles buscam, me procuram muito a respeito disso, quem eu indico, um cirurgião, porque... por ser da saúde, né, lidar com pós-cirúrgicos, então eles sempre me procuram e eu tenho mais contato com eles do que o próprio médico, né, porque quando fazem procedimentos, nunca é um procedimento, eles sempre fazem vários, então eu vejo pelo menos São 2 sessões vezes. Que você chama, isso, né? pelo menos eu vejo pelo menos por 2 vezes na semana, então a gente cria aquele vínculo e acabam procurando, eles querem o que eu acho, né? Certo. André, eu já sofri acidente de carro e já conheço várias pessoas que tiveram acidentes. Aqui é comum as UTIs sempre estarem lotadas de gente de acidente de trânsito, principalmente de motociclista, né? E não é comum, não é muito difícil você encontrar as pessoas totalmente arrebentadas, situações que depois vão exigir uma correção plástica e etc. Sim. E na minha cabeça de inocente, antigamente, eu achava que você sofria um acidente, ia para um hospital regional da vida e lá já faziam também o procedimento, a cirurgia plástica também, já te devolvia do jeito que você era antes de entrar no hospital. E depois você descobre que não é assim, né? Eles vão fazer ali o procedimento básico, salvar a tua vida, né? Te manter numa UTI se for o caso. E depois que você saiu dali, você vai ter que cuidar da parte estética se quiser tentar voltar ao que era, né? Nesse exemplo aí da turma da moto, que a gente encontra muita gente que anda sem capacete, com certeza vai se desfigurar, vai acontecer alguma situação. Como é que é lidar com isso também? Durante a formação do cirurgião plástico, a formação é muito centrada na cirurgia reparadora. Sim. Esses casos de trauma envolvem cirurgia reparadora, que é da formação do cirurgião plástico, tanto em esses casos de trauma, como em casos de queimadura, que é uma especialidade própria do cirurgião plástico. Primeiro, o mais importante é a vida, a manutenção da vida em toda e qualquer situação. Então, por isso que primeiro se tenta salvar a vida. Corrigir um dano estético, uma deformidade estética causada por um acidente automobilístico ou qualquer outro tipo de acidente que ocorra, vem num segundo momento.
Dependendo do nível de complexidade, se não for um acidente que colocou a vida da pessoa em risco, você pode atuar no primeiro momento já minimizando esses danos para que tenha uma evolução mais favorável posteriormente. Se em caso de acidente muito graves, prioriza a vida. Posteriormente, o paciente, no segundo momento, ele começa o tratamento com as cirurgias reparadoras até a volta à sua normalidade ou mais próximo disso. Eu sei que um profissional que trabalha muito no hospital regional é o bucomaxilofacial, né, chamado bucomaxilofacial, que é quem vai, a grosso modo, é quem vai colocar as coisas de volta no lugar, Sim, não é sim, isso? sim. O bucomaxilo e o cirurgião plástico, eles têm basicamente a mesma função em relação ao rosto, Certo. a reconstrução da face da pessoa, em caso de acidentes. Então, aqui por ser uma região onde existem muitos motociclistas, motoqueiros, É comum andar sem moto? É comum, às vezes, um certo Cidade nível mesmo, de... Jacundá, essas aí, Nova Pichuna, um certo nível de vendedor de capacete passa fome. um certo nível de imprudência muito grande. Você andar sem capacete hoje é algo inadmissível, eu considero, Verdade. em relação a isso. Nathalie, e você trabalha lá com vários profissionais, né? Tem as tuas especializações, mas também você sempre tem tentado agregar com outros profissionais. Foi o dia a dia que foi te ensinando isso? Isso, eu acredito muito no trabalho em conjunto, né? E lá na clínica eu procuro sempre ter de tudo. Eu tenho fisioterapeuta, tenho esteticista, eu tenho médico, tenho um médico que faz consultas clínicas, tenho uma endocrinologista, vai começar também uma psicóloga, eu procuro ter tudo lá, né? Porque eu acredito muito nesse trabalho em conjunto e a gente tem que saber, né, até onde a minha habilidade vai e onde inicia a habilidade do outro profissional, né? Que hoje em dia está muito assim, a gente nunca sabe quem pode fazer o quê, né? É aí que, justamente por isso que eu trouxe vocês estão aqui. interferindo muito. Né? Meu pai falou uma coisa muito certa, meu pai sempre foi um ótimo comerciante, isso é uma coisa que eu não vou chegar nem perto dele. Como jornalista talvez vai, mas como comerciante não. E uma coisa que meu pai sempre me disse é que você compra a conversa. Você não compra. Não quer dizer que aquela pessoa que conversa mais, ou que está mais bonitinha no Facebook ou no Instagram, é exatamente o melhor profissional. Talvez aquele melhor profissional esteja muito ocupado exercendo a sua atividade e não tenha tanto tempo para isso, né? Então, essas coisas não estão intimamente ligadas. É claro que o bom profissional também vai ter uma boa apresentação, vai querer estar bem, e vocês são dois exemplos disso. Mas, às vezes, você tem muita conversa. Eu digo isso porque, nesse caso do Dr. Bumbum, ele é uma figura muito forte na internet, né? Muito influente na internet. Se nós imaginarmos que só seguidores, ele tem 600 mil seguidores, mais de 500 mil de pessoas seguiam o Instagram desse cidadão. É muita gente que você tem poder de influenciar e está incutindo algum tipo de ideia, né? E quem somos nós aqui para chegar tão perto assim, de um número tão grande de seguidores, né? Então, é um momento do desenvolvimento da comunicação que a gente ainda está se acostumando com isso. Eu já fiz esse debate aqui nesse programa com outros profissionais e sei que é uma coisa que já está afetando a área de vocês, tanto que está aí esse exemplo que foi um exemplo negativo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui o médico André Paese, que é cirurgião plástico, e também conosco aqui Nathalie Gonçalves, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Ela explicou pra gente no bloco anterior o que é um dermatofuncional. André, eu fui olhar aqui o teu site e tem tanto procedimento que, vamos lá, vamos tentar citar alguns aqui por cima, e daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre alguns, mas só em cirurgias, o que você tá oferecendo aqui em Marabá? Abdominoplastia, bichectomia, blefaroplastia,
dermolipectomia crural. Gente, é só nome complicado. Dermolipectomia braquial, ginecomastia, lifting facial, esse eu já conhecia, lipoescultura, lobuloplastia, prótese de mama, mamoplastia, esses já são termos mais conhecidos nossos, redutora, ninfoplastia, otoplastia, reconstrução de mama, remoção de tumores cutâneos. Em estética, preenchimento ácido, isso lá na tua clínica, né? Preenchimento ácido hialurônico. O quê? Hialurônico. A gente tem que fazer um treinamento, um curso para poder pronunciar essas palavras aqui, que tem muita sopa de consoantes. Sculptra, que é o ácido polilático, peelings, diamante, microagulhamento, radiofrequência, ectus, carboxiterapia, limpeza de pele, hidropoliclasia, hiperidrose, drenagem linfática, massagem drenomodeladora, aplicação de toxina botulínica, ou chamado Botox. E no caso da Nathalie, né, ela tem lá, oferece laser CO2 fracionado, Botox também, preenchimento com ácido hialurônico, pilates para gestantes, promoção, aí uma promoção que ela fez um dia desse aqui, tinha lá, era o kit, a mega promoção seca barriga. Eu vi lá essas coisas lá, que envolvia criolipólise, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a criolipólise, a carboxiterapia e radiofrequência. E também melasma, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tratamento do melasma. Gente, é muito termo e é muita coisa, e eu fico pensando, se a pessoa passar por todas essas coisas aqui, ela vai virar o ser humano mais perfeito do mundo e vai ter gasto aí talvez uns 5 milhões de reais, tá? Mas... Falei, André, sobre... eu sei que são procedimentos que até bem pouco tempo a gente não tinha possibilidade de fazer esse tipo de procedimento aqui, então estou tirando essa brincadeira toda, mas na verdade para comemorar que a gente tenha todas as possibilidades aqui. Mas eu sei que, com certeza, a grande vedete no ramo cirúrgico é a questão da mama. Eu nunca vi nada mexer tanto com o universo feminino como a questão do tamanho dos seios, ou até mesmo, a gente sabe que não é apenas por vaidade, mas muitas vezes também por situações mesmo envolvendo doença, né? Por que a mama é tão importante para a mulher, na tua opinião profissional? O pudor na mulher está... muitas vezes o leigo acha que está em partes íntimas, partes inferiores. Mas o pudor da mulher está mais concentrado nas mamas. Então, assim, as mulheres procuram, lógico, você tem variações inúmeras de mama, mas o essencial é a autoestima. Certo. A baixa autoestima, às vezes causada por uma gestação, que você tem uma alteração mamária após uma gestação, ou as variações de peso do decorrer da vida, envelhecimento, enfim, inúmeros fatores que atuam de forma a perca de volume e uma certa pitose, um certo grau de caimento das mamas. Então as pessoas procuram o cirurgião plástico ou para um aumento de volume ou para dar uma chamada levantadinha nas mamas, reposicionamento desse tecido mamário para que volte ao local onde se tinha na juventude, digamos assim. Eu sei que hoje em dia está bem mais acessível e a gente vê... Né? Antigamente você contava os dedos, quem você conhecia que tinha passado por um procedimento desse. Hoje em dia as pessoas inclusive até falam, né? As mulheres antigamente faziam esses procedimentos e escondiam, não assumiam que tinham feito, e hoje em dia faz questão de falar, de dizer mesmo que fizeram, de indicar para outras mulheres, e olha, minha experiência foi essa, etc e tal. Sem a gente precisar falar de valores, eu queria saber, que você falasse hoje como se funciona a acessibilidade a isso, e eu ouvi falar até de financiamento para esse tipo de coisa. Existe isso hoje em dia? Existe. Os valores, no caso da cirurgia plástica, estão envolvendo o custo da equipe cirúrgica, os custos hospitalares ou de clínicas, né? No meu caso, hospitalar, não opero em clínica, tá? E quando há a inserção ou não de prótese, no caso da inserção você tem um custo da prótese, um custo adicional de prótese. Os valores se reduziram muito ao longo dos anos, porque houve uma queda dos valores de prótese e de custos.
as técnicas foram se refinando e o tempo cirúrgico também foi Me diminuindo. permite perguntar o preço da prótese, porque eu sei que isso não te expõe. Quanto é que em média custa hoje no mercado a prótese? Uma E prótese, o que vai, deve ter variações também, imagino. sim, hoje varia de R$ 1.500 a R$ 2.700, digamos, o preço de uma prótese. Isso tem a ver com a qualidade ou com o tamanho? Tem a ver com inúmeros fatores que eu prefiro não comentar. Então tá. E vamos colocar a Nathalie de novo na conversa. E para você, Nathalie, como é que eu te perguntei antes do primeiro momento, e como é que é o segundo momento, né? Como é que é experimentar que aquilo que você está fazendo fez diferença realmente para aquele cliente? É assim, tá falando dos meus procedimentos? Dos seus procedimentos. Sim. Como é para ti quando as pessoas percebem que está vendo a evolução realmente? Nossa, eu acho que eu fico mais feliz que os pacientes, sabe? É muito engraçado. Às vezes eu falo assim, não, eu vou te dar esse procedimento aqui porque a pessoa já está fazendo umas coisas, eu falo assim, a pessoa, mas é porque eu já gastei muito. Eu vou te dar isso aqui para poder, eu quero ver um resultado, sabe? Então acho que às vezes eu fico tão feliz com resultados, eu gosto muito disso, porque eu faço o que eu gosto, né? Acho que todo mundo deve fazer o que gosta, então eu procuro Você sempre tá deixar falando um cliente satisfeito. Da cortesia, mas ela acaba também virando Isso. um portfólio para você, né? Isso, porque eu procuro sempre ter bons resultados. Porque bons resultados, aquela pessoa vai sair feliz, eu vou ficar feliz e vai me trazer mais pessoas, né? Tá. Vamos tentar mostrar imagens aqui, o que é que vocês fazem. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui na tela para gente. E vocês podem acompanhar nessa tela aqui da frente, tá? Essa aí é o que a gente acabou de falar aqui da prótese, não é isso? Sim, é um procedimento de... São fabricantes... Antigamente eu sei que existia a questão de fabricante nacional, fabricante importado. Hoje em dia ainda é assim que é balizado? Sim, a maioria das próteses ainda são importadas. Nós temos um único fabricante nacional e as demais marcas são basicamente todas importadas. Esse procedimento, lógico, tem alguém segurando duas próteses mamárias de silicone, né? Certo. Que é o que se coloca hoje no Brasil. E é uma busca, normalmente, ou pela baixa autoestima, ou a mama está pequena, aumentar de volume, reposicionamento de tecidos. São queixas comuns no consultório, queixas diárias comuns. E é um dos procedimentos da cirurgia plástica mais realizados no Brasil e no mundo. Tá. Uma curiosidade minha, hoje em dia com esse acesso todo que se tem, né, YouTube, né, Instagram, Facebook, o acesso à informação obviamente é mais facilitado, assim como você encontrar muita fake também por aí, coisas que não tem nada a ver e que estão na internet também. Ao nível das pessoas que te procuram em relação ao conhecimento sobre isso, mesmo quem nunca fez, estou falando justamente de quem nunca fez um procedimento desse. As pessoas já chegam mais ou menos bem informadas, ou melhor do que você imaginaria, ou ainda muito desinformadas? O que eu vejo é que as pessoas chegam muito bem informadas, muito acima da média, quem realmente busca a cirurgia plástica, no caso aqui, uma mamoplastia de aumento. Só que alguns vieses que você tem que explicar melhor no consultório, né? Algumas coisas são mitos, outras são verdades, o que se pode fazer, as limitações de cada caso. Uma mama normalmente é diferente da outra, então tem essa peculiaridade de você tentar simetrizar volumes mamários também durante uma mamoplastia de aumento, às vezes utilizando volumes diferentes de próteses. Enfim, inúmeras peculiaridades. E cada caso é um caso e tem que ser usado técnicas distintas para cada caso. Ótimo. Vamos passar aqui mais uma, por favor, Cadu. Tá aqui. Isso aqui eu vi você fazendo esses dias um vídeo explicando sobre essa questão, que é um medo que as mulheres têm muito da questão de haver alguma laceração, seria o termo? Sim, uma ruptura da prótese. Uma ruptura da prótese, e você estava... justamente que essa imagem está tentando demonstrar aqui como que ela funciona, a prótese. E você estava explicando que ela não há um vazamento, né, daquele material. Por quê? O que acontece? Quando você coloca uma prótese mamária, o seu corpo a reconhece como um corpo estranho. Ele faz uma própria cápsula biológica em volta da prótese, tentando reduzir o tamanho do corpo estranho. Certo. E se ao longo dos anos se ocorre uma ruptura dessa cápsula,
O gel, ele possui uma grande coesividade. Então, assim, quando você rompe uma prótese e você aperta esse gel, ele não é um silicone líquido, ele é um gel coeso, ele vai e ele volta para a cápsula, quando você pressiona essa cápsula. Então, além dele estar contido dentro de uma cápsula de silicone própria da prótese, existe uma cápsula biológica do próprio organismo que ele faz, que não deixa que o silicone, mesmo no caso de uma ruptura, de uma laceração da prótese, extravase e atinja outros órgãos e tecidos. Que é um medo, com certeza, que muita gente tem, né? Eu acho a imagem seguinte aqui, ela vai demonstrar um pouquinho melhor, André. Põe pra gente, Cadu. Aqui ela já está cortada, né? Sim. Melhor. De forma bem leiga, é como se fosse uma gelatina. Só que ela é mais elástica do que uma gelatina. Então, esse gel ele possui uma grande coesividade, ele tem o poder de ir e voltar como se fosse um elástico. Certo. Digamos assim, uma gelatina bem elástica. Talvez seja a forma que eu encontrei agora das pessoas poderem imaginar, poderem entender como ela é factível, né? Vamos passar aqui mais uma, por favor? Aqui já é na tua seara, Nathalie. Esse aí é o microagulhamento, é esse? Microagulhamento, isso mesmo. Como é que funciona isso aí? Que eu sei que o pessoal só sai de lá com a cara vermelha. Né? Fica vermelhinho, inchado. E hoje em dia as pessoas procuram muito pelo microagulhamento, demais. Nossa, eu estava ontem, por exemplo, acho que no Instagram, acho que umas 10 pessoas me procuraram para o microagulhamento. Só que as pessoas falam assim, nossa, elas acham que vão chegar na clínica e fazer um microagulhamento. Só que o microagulhamento, ele é muito agressivo, né? Uhum. E aqui em Marabá, por exemplo, justamente por conta do melasma, né? Muito quente. E basicamente 70% tem melasma. Então eu falo, não é assim, você não vai chegar e fazer um microagulhamento, que acontece sim em alguns locais, né? Não, eu faço toda uma preparação da pele, tem que dar uma recuperada naquela pele para poder fazer um procedimento agressivo. Certo. E ele regenera a pele, é muito bom, eu amo microagulhamento. Pois é, para que ele serve? Ele regenera a pele, ele estimula colágeno, elastina, ele trata, ele não é específico para melasma, mas se você recuperar essa pele antes, você pode amenizar sim a mancha. Esse também é por sessões? Geralmente sim. Depende muito de cada caso, né? Uma sessão você já vê muito resultado. Mas também trata a cicatriz de acne. A cicatriz de acne já requer mais sessões, em torno de 3 a 6 sessões, que procuram muito cicatriz para tratar a cicatriz de acne. Certo. Vamos passar aqui mais uma imagem? Por favor, Cadu. Tá aqui. Isso aqui é uma outra situação também que eu vejo que o pessoal tá uma coqueluche do momento também. O pessoal procurando febre. Muito, que é a criolipólise. Isso. É esse mesmo termo? Isso. Como funciona uma criolipólise? A criolipólise, ela é um congelamento da gordura através desse aparelhinho, né? A temperatura dele fica a menos 10 graus. Ele faz o quê? Ele mata as células de gordura. Ele é diferente dos outros tratamentos, a crio. Os outros tratamentos, o que eles fazem? Eles quebram as células de gordura, eliminam as células de gordura pelas vias linfáticas. A criolipólise não, ela congela, ela mata, morreu, aquilo ali não é mais gordura, é eliminado como lixo. Então o resultado dela é melhor do que não digo que seja melhor, só que você vai requerer menos sessões, porque você faz uma sessão em até 8 áreas, no mesmo dia podem ser feitas, mas você precisa de apenas uma sessão para você já ver um resultado muito bom. Já os outros procedimentos não. Você precisa fazer no mínimo 10 sessões, então procuram muito a criolipólise. Tem homem lá atrás disso? E o que mais tem são os homens. Por quê? Porque o homem não tem essa paciência que a mulher tem de estar toda semana numa clínica de estética. Então eles querem resultados rápidos e não querem perder tempo, né? E nem querem, a maioria não quer ser visto numa clínica de estética, porque ainda tem... O pessoal entra disfarçado lá? Porque ainda tem isso. Nossa, bom... chapéu. Nossa, algumas pessoas ainda têm esse preconceito, que acham que procedimento estético é para mulher. Não, hoje em dia, não. É muito comum os homens fazerem. Todo mundo tem que cuidar, né, da questão da estética. Porque as pessoas acham que estética é futilidade. Não é futilidade. Tudo que mexe com a autoestima, mexe com a saúde, né? Doutor, essa aí, agora eu fiquei de queixo caído com essa da Nathalie. No teu caso também ocorre isso? Também os homens também têm esse medo de dizer que foram profissional?
Bom, eu tenho, aqui em Marabá até foi uma surpresa positiva para mim. Eu tenho vários pacientes do sexo masculino. Lógico que a nível cirúrgico ainda é mais, a nível feminino, é esmagadora a proporção de mulheres em relação ao homem, mas em relação a procedimentos estéticos, como a aplicação de toxina botulínica, ácido hialurônico, é uma quantidade bem significativa de homens, nessa proporção homens e mulheres que nos procuram. Realmente foi uma surpresa bem agradável aqui em Marabá. Certo. Doutor, sem querer lhe colocar em nenhuma situação, não quero que você, não estou te perguntando isso para você falar mal de dentista nem nada, mas eu vejo que está um boom aqui na cidade de profissionais fazendo a tal da bichectomia, principalmente nos consultórios odontológicos. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é a bichectomia e o que realmente é necessário ter, o que cuidado se deve ter na hora de procurar um profissional. A bichectomia, como tudo, como todas as cirurgias, se tem que ter cuidado com a moda, né? Algo vira moda, parece que todo mundo que faz vai sair bem, e não é bem assim. Hoje já está se entendendo que, na maioria esmagadora dos casos, a bichectomia está contraindicado por poder provocar uma sequela posterior na pessoa. Então, assim, hoje, digamos assim, 80% das pessoas que buscam consultório atrás de bichectomia não tem indicação e tem a recusa, no meu caso do profissional, em realizá-la. O que se está percebendo é uma quantidade muito grande de pessoas que estão ficando sequeladas com a bichectomia, quando mal indicadas. Então, é uma cirurgia que, em pouco tempo, ela tende a cair em desuso. Porque os contras são maiores que os prós. Sim. A face de uma pessoa jovem é uma face cheia, uma face como se fosse uma face de uma criança. Com o passar do tempo, a tendência natural é uma perda de tecido a nível de face, principalmente em terço médio e terço inferior, que é onde fica as chamadas bolas de Bichat. Então, quando você retira isso, a pessoa normalmente muito jovem, posteriormente, com o passar dos anos, ela tem uma perda acentuada. Juntamente, se você associar isso à perda das bolas de Bichat, às vezes acontece uma sequela muito grande que pode ser irreparável. Então, esse rosto cheinho que você tem hoje, você vai precisar dele mais tarde, né? dessa sobra aí. Certamente. Essa que é a moral da história. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, hoje num ótimo bate-papo aqui com o cirurgião plástico Dr. André Paese e também com a Nathalie Gonçalves, que é fisioterapeuta dermatofuncional, ambos aqui de Marabá, e a gente está falando aqui sobre vários aspectos dessa questão da beleza, da estética, num momento que a sociedade brasileira está discutindo muito isso, até por questão de morte de paciente, etc. E a gente trouxe eles aqui para dar a oportunidade deles explicarem melhor como funciona e tirar alguns medos aí que podem estar na rua, né? A gente vai colocar mais algumas imagens aqui. Eu estava conversando contigo aqui, Nathalie, no intervalo, sobre o melasma, que é essa mancha aqui no rosto, né? Para falar de uma forma mais leiga, essa mancha aqui no rosto, que é algo muito, muito comum aqui na nossa região e que eu sei que as mulheres ficam loucas com essa questão dessa mancha no rosto. Explica pra gente o que é o melasma e como que é tratado isso. Hoje em dia buscam muito mesmo na clínica o tratamento do melasma. Só o tratamento do melasma, ele é um tratamento demorado e caro. Então, não é todo mundo que dá continuidade. Por quê? Para você tratar um melasma, você tem que recuperar essa pele. E isso requer procedimentos, medicação e reduzir o açúcar. O açúcar é um dos maiores causadores. Por quê? O que o açúcar faz? O açúcar não é bom para nada, né? O açúcar, eu sou louco. Tudo meu tem açúcar, embora obviamente hoje em dia a gente esteja controlando, mas porque sempre coitado do açúcar. Infelizmente. Qualquer coisa na natureza.
Infelizmente, Mas continua. né? Por quê? O que o açúcar faz? Ele petrifica o colágeno. Quando ele petrifica o colágeno, ele faz o quê? Ele desestrutura o colágeno. O colágeno está aqui bonitinho, o que ele faz? Ele faz isso aqui. Quando ele fica desestruturado, ele vai desestruturar melanócito, que está logo aqui abaixo. Então, o que a gente tem que fazer para tratar o melasma? Você tem que recuperar as funções do colágeno. Certo. Então, a primeira coisa que eu peço, reduz o consumo de açúcar. Eu passo alguns manipulados para estimular colágeno, no caso, um silício orgânico, que ele aumenta 5 vezes a produção do colágeno. Eu passo antioxidantes, passo antiglicante para poder inibir o açúcar dos alimentos. Então, é todo um processo. Além de você tomar, você precisa passar produtos também, né? E você precisa do procedimento e protetor solar. As pessoas têm muita preguiça de usar o protetor solar. Nossa, é muito chato ficar passando protetor solar. Isso acontece muito. Ou seja, envolve uma coisa, né, doutor André, que as pessoas às vezes não estão muito preparadas. Elas, com certeza, muitas delas têm ansiedade que elas vão procurar os profissionais que vocês são e vai acontecer só um passe de mágica ali que vai resolver o problema e elas não se tocam muito e só descobrem isso depois que estão frente a frente com vocês, de que vai envolver também uma mudança de vida, né? Uma mudança de hábitos, não é isso? Sim, às vezes as pessoas são muito imediatistas, procuram algo imediato. Isso na medicina, como na estética, de um modo geral, não existe procedimentos imediatos. Existe um trabalho realizado a longo prazo, a médio e longo prazo, que aí sim você vai ter um resultado consistente e duradouro. Com o dever de casa. Sim, tem muita coisa que a pessoa vai ter que mudar na vida particular. O tratamento, ele não depende somente do médico. É uma cumplicidade entre médico e paciente. Se o médico, a esteticista, prescrever, mas o paciente não realizar, não seguir, digamos, o dever de casa, há uma falha do tratamento e você não consegue atingir o objetivo final, que é um resultado adequado e duradouro para o paciente. Certo. Nathalie, você falou que muita gente não dá conta, né, financeiramente de continuar o tratamento, porque ele é demorado, tem vários viés, como você falou, mas também se ele não tratar, o melasma avança. A tendência é piorar, isso. A tendência. E as pessoas, como o André falou, são muito imediatistas. Elas chegam lá, não, eu só quero um pilho, vamos fazer um microagulhamento para tratar. Gente, não é. Eles acham que é um milagre, não é. Tem todo um processo. E as pessoas têm essa ansiedade, elas não querem esperar. Eu falo, gente, o tratamento para melasma é de 3 meses a 1 ano. Então você tem que ter isso em mente. Você não vai fazer uma sessão, a pessoa quer fazer uma sessão, já olha no espelho. Não é rápido assim. Eu estou feliz de ver que eu acho que eu trouxe as duas pessoas certas para falar sobre isso, porque em ambos os casos, nas respostas de vocês estão deixando claro que vocês primam pela questão ética, né? De deixar bem claro para o cliente ou para a pessoa que procura vocês sobre os prós e os contras e o que é necessário, os pré-requisitos para aquilo. Não é só chegar lá e aceitar o dinheiro e fazer aquele procedimento. Até porque depois o pós também vai bater na porta de vocês, né? Quando não der certo. Eu tenho mais imagens aqui. Tenho, Cadu. Vamos colocar mais um. Ah, tá, o vídeo. Vamos colocar o vídeo. E eu vou pedir também para a Nathalie explicar alguma coisa aqui em cima dele. Nathalie, o teu áudio está aberto, tá? Vamos falar aqui primeiro com o doutor Paese. Vai lá, André. Questão demonstrativa aqui sobre implante. Esse vídeo ele demonstra um implante mamário de silicone via sulco mamário, que é essa via aqui por onde entrou a prótese. Volta só um pouquinho, por favor, e congela a imagem, por favor. Cadu. Mais um pouquinho, já no momento da prótese. Aí, pode deixar, por favor. Esse é um procedimento rápido, um procedimento que dura em torno de 1 hora, ou o tempo total de cirurgia. É um dos procedimentos mais realizados no Brasil e no mundo. Né? É o implante mamário via sulco mamário. Inclusive, eu estava olhando que em cirurgias estéticas, o Brasil parece que é o segundo no mundo, não é isso? Às vezes ele fica entre o primeiro e o segundo, fica competindo diretamente com os Estados Unidos.
tá desse jeito. E no caso da prótese mamária, existe um tempo para fazer uma troca, não é isso? Sim, É o quê, existe. 10 anos? Antigamente as próteses, a cápsula das próteses, elas tinham uma ruptura em torno de 10 anos. Hoje a qualidade melhorou muito, então assim, a partir do 10º ano, você sempre procura fazer um ultrassom anual. Se existir um sinal de ruptura, você troca a prótese. Mas próteses que duram de 15 a 20 anos. Então, de 15 a 20 anos, a anatomia já modificou muito. Então, talvez você troque a prótese por uma modificação anatômica do corpo e não única e exclusivamente por uma ruptura de cápsula de prótese. Então, muito bom saber que a tecnologia já melhorou tanto. Vamos deixar o vídeo andar, por favor? A gente tem uma outra situação em seguida que eu vou pedir, eu acho que já é mais para o envolvimento da Nathalie na resposta. A chamada drenagem linfática. Explica aí, Nathalie, o que é a drenagem linfática? Ah, tá aqui. O que é a drenagem linfática? Temos a drenagem pré e a pós-cirúrgica, né? A gente trabalha muito em conjunto, o fisioterapeuta, o cirurgião plástico, porque em caso de abdominoplastia, lipoaspiração, procuram bichectomia, lipo de papada, né? Procuram muito a drenagem para quê? Para evitar fibrose, para a gente melhorar aquela circulação local, para desinchar, para a pessoa ter um bem-estar, né? Se sentir melhor e ver um resultado mais rápido, porque a cirurgia geralmente leva uns 6 meses para desinchar completamente, né? Você associando com a drenagem, você vai conseguir diminuir essa retenção de líquido e evitar as fibroses. Tá aí. Então, isso aqui faz parte do procedimento. Isso. Certamente o resultado final, ele não depende de uma única pessoa. Ele depende de uma associação de profissionais para que você chegue ao resultado mais adequado no final do procedimento cirúrgico. E a drenagem linfática, como a Nathalie disse, é fundamental nesse processo, principalmente no caso de lipoaspiração. É fundamental a drenagem linfática. Aproveitando que você citou lipoaspiração, é um tipo de procedimento também que a gente já ouviu falar de mortes no pós-cirúrgico, né? Sim. Nessa questão de... Por que acontece isso, doutor? Os casos de óbito, não só na lipo, mas em algumas cirurgias, o principal motivo é o tromboembolismo pulmonar. É uma complicação séria que, assim que identificado, você deve internar o paciente e iniciar imediatamente fazer uma anticoagulação do paciente. Existem outros casos de perfuração abdominal, de órgãos, mas são casos muito restritos e muito pontuais. Tanto o caso de tromboembolismo como os casos de perfuração a nível abdominal são casos raros. Se você jogar numa proporção de procedimentos, são extremamente raros. Isso daí, mas como toda cirurgia tem seu risco e eu acredito pode que a gente está ouvindo falar muito disso também, porque também o número de cirurgias também aumentou bastante, não é isso? Profissionais, cirurgias. Sim. O mais importante desses riscos é, primeiro, procurar um profissional que seja habilitado a realizar aquele tipo de procedimento. E, segundo, ter um profissional sempre próximo a você, porque qualquer intercorrência, quando ela é diagnosticada de maneira prematura, de maneira rápida, normalmente ela é revertida e você não tem a perca ou óbito do paciente. Quando ocorre um atraso, isso daí, às vezes a situação pode se complicar e se tornar irreversível. Tem outra preocupação com a infecção hospitalar também, né? Sim. Sempre existirá a preocupação no caso de infecções hospitalares. Hoje está bem restrita. Só te cortando, eu tenho um amigo médico, ele fala sempre para mim, olha, a pessoa vai chegar aqui com a unha encravada, eu sempre vou dizer, vou tentar salvar. Porque ela chegou aqui, você fez o procedimento e depois que passou por você, sempre a família vai achar que o médico é o culpado. Sim. Então, se acontecer qualquer complicação, o médico que é o culpado. Então, já o meu procedimento, a pessoa chegou aqui com a unha encravada, eu digo, eu vou tentar salvar esse pé. É natural, o médico é a pessoa que está ali, que está se expondo, né? Para tentar ajudar ou auxiliar a pessoa de modo direto. Então, é natural essa busca em cima do médico, sempre me ajude, está acontecendo isso. Então, isso ou aquilo,
o mais importante é você ter que o seu médico seja capacitado e seja próximo a você, seja acessível a você, que no momento que você precisar de uma dúvida, ele te responda de forma imediata. Certo. Nathalie, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão da facilidade hoje, né, de comunicação, né, Instagram, Facebook, WhatsApp e tantas coisas, e eu sei que vocês dois são profissionais que utilizam essas ferramentas e utilizam bem, mas o que as pessoas podem também ter cuidado na hora de ter acesso a esse tipo de propaganda, o que elas podem se certificar ainda mais na hora de procurar um profissional, uma vez que na tua própria área tem um boom de locais aí que oferece esse tipo de procedimento? Então, hoje em dia, a maior ferramenta de comunicação é a internet, né? E as pessoas, eu vejo que as pessoas procuram mais as pessoas que mais aparecem, né? Igual eu, por exemplo, procuro sempre, todo dia, postar alguma coisinha. Não dá tempo de ficar postando muita coisa, mas eu procuro sempre, porque igual o meu maior público vem do Instagram, no caso. E as pessoas hoje elas, tipo, elas procuram mais os procedimentos, porque acham que vão ter uma resposta rápida, né? E visam muito essa questão do valor. Eu falo, gente, pessoas sempre perguntam, a primeira coisa que eles te perguntam é o valor do procedimento, né? E eu, gente, vocês não têm que preocupar com o procedimento, com valor, né? Porque o valor, sim, claro que tem que preocupar também com o valor, né? Se vai caber no seu bolso. Só que, às vezes, o barato sai caro, né? O principal é se aquele resultado vai ser realmente efetivo. Realmente. Tá aí. Doutor André, eu queria saber outra coisa também. O que a gente tem... Eu coloquei aqui aqueles procedimentos todos de cirurgia que é oferecido lá na tua clínica, por exemplo. E tem alguns aqui que a gente nunca ouviu falar, né? Uma dermolipectomia braquial. O que seria isso? Dermolipectomia braquial é um procedimento de retirada do excesso de pele do braço. Pessoas que tiveram grandes perdas ponderais e ocorre uma flacidez muito grande do chamado tchauzinho. Sim. Que aqui da região do braço, região posterior do braço. Então você retira, você faz uma lipo localizada e retira um excesso de pele e fecha novamente. Você vai ficar com uma cicatriz na face interna do braço, mas aquele excesso de flacidez ele será reduzido substancialmente. Imagino que isso ocorra também em pessoas que tiveram perda de peso. Sim, grandes perdas ponderais são os principais clientes da dermolipectomia braquial. Certo. Você tem trabalhado muito aí com pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, de repente, tiveram perda de peso e querem, de repente, ajustar o corpo? Sim, aqui em Marabá ainda não tive busca por esse tipo de procedimento. Em São Paulo, talvez por ter um aumento mais acentuado de peso lá do que aqui, era algo constante, era algo rotineiro. Tanto a dermolipectomia braquial como a crural, das coxas também. Certo. Então lá é rotina, isso como se fosse uma lipo ou uma inserção de prótese mamária, é algo comum. Aqui em Marabá eu vejo que as pessoas têm um biotipo mais slim, digamos assim, não tão cheio, então a procura diminui para esse tipo de procedimento. Tá. No bloco anterior, quando a gente estava falando de prótese mamária, ele fez uma pergunta, a gente estava conversando sobre valores e o senhor ficou com medo um pouquinho de talvez ter sido mal interpretado, de que não quis dar uma resposta de forma simpática, mas eu queria te deixar à vontade para explicar melhor sobre a questão dos valores de prótese. Então, os valores são algo que normalmente nós não costumamos falar mais para os pacientes, mas assim, as próteses, os valores são muito próximos de uma prótese à outra. Então, quando há uma divergência de valor, está muito associada na questão do volume de prótese que o cirurgião coloca, que isso realmente faz com que se reduza o preço da prótese. Certo. E se o cirurgião está vendendo a prótese ou se ele pede para que o paciente compre diretamente com a empresa que vende a prótese. No meu caso, eu não vendo prótese. Eu tenho uma marca com que eu trabalho e o meu paciente compra diretamente com a empresa
consultório, ele faz o depósito diretamente na conta da empresa. Eu não tenho acesso a esse dinheiro. Você tem uma que você acha mais indicada e Sim. indica para ele, mas não está obrigado a Não, adquirir de forma aquela. alguma. Tá aí, parabéns. Obrigado. Gente, está acabando o nosso programa. O objetivo era a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse universo, então eu queria deixar vocês à vontade para darem um último recado para o nosso telespectador, de que podem ficar tranquilos, de que nós temos os procedimentos, eles estão à disposição, não é isso, doutor? Sim. Aqui em Marabá, eu ofereço diversos procedimentos cirúrgicos na área de cirurgia plástica. Quem tiver maior conhecimento, maior interesse, pode estar buscando o meu site, www.drandrepaese.com.br. Lá tem uma série de procedimentos que realizo. Todos dá para fazer com segurança em Marabá, faço a nível hospitalar, e o segmento ocorre na minha clínica, localizado no edifício CDMA, em frente ao Hospital da Unimed, em Marabá. Doutor, eu agradeço pela participação aqui conosco, gentilmente aceitou participar aqui conosco e dividir um pouquinho da sua experiência aqui com os telespectadores do Observadores. Obrigado. E também você, Nathalie, muito obrigado pela presença aqui conosco. Por favor, seu último recado aí para o telespectador. Eu ofereço também diversos serviços pré-cirúrgicos, procedimentos para rejuvenescimento, gordura localizada, que as mulheres hoje em dia buscam o tempo inteiro a perfeição, né? Não só as mulheres, como os homens, né? Celulite, estrias, procuram demais. Na clínica, eu ofereço tudo isso e eu busco estar sempre com coisas novas para procedimentos cada vez melhores. E é isso. Tá bom, muito obrigado também pela tua participação aqui conosco. A Scarlett está aqui contigo, trabalha contigo. Trabalha né? comigo, ela é fisioterapeuta, Quero mandar um trabalha abraço. comigo. Um abraço para os pais dela, o Jair, a Anne Sheila, que com certeza vão estar assistindo esse programa aí também. E a todos vocês que nos assistiram hoje, obrigado pela participação, pela honra da audiência, e a gente tem encontro marcado aqui de novo na próxima semana em mais uma edição do Observadores. Obrigado, André, obrigado, Nathalie. Até semana que vem, pessoal. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.